Olá, graça e paz, família, auxílio ao mestre. Tudo bem? Estamos de volta para mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. Para você que não me conhece, está chegando pela primeira vez, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos produzindo conteúdos para auxiliar os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 8. Elias, sustentado pelo Senhor. Texto-chave. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse e, por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Tiago, capítulo 5, versos 17 ao 18. Texto base da lição. 1 Reis, capítulo 18, versos 2 a 4. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo, amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que, vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi e, chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Bem, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus, o profeta Elias é conhecido como um profeta audacioso, intrépido, um profeta que, como poucos, experimentou o sobrenatural de Deus na sua vida. Nós vemos Elias diante de manifestações extraordinárias da parte de Deus. Lá no Monte Carmelo, com os 850 profetas, falsos profetas de Baal, quando os capitães subiram até ele, ordenando que ele descesse, o corvo alimentando, anjo o alimentando. Então nós vemos aí um homem que tinha profundas experiências com Deus. Agora nós vamos compreender acerca dos dilemas e os conflitos que esse homem de Deus enfrentou Elias. Ele experimentou o ápice do seu ministério, mas ele experimentou também uma tristeza, uma depressão profunda. Então Elias, amados, ele enfrentou muitas dificuldades. E o segredo do ministério de Elias é porque ele foi sustentado pelo Senhor. Ele aprendeu a depender de Deus diante das adversidades, da escassez, dos perigos, da sua fragilidade e das tentações. E ele se valeu da fé para vencer todos os obstáculos. Por parte de Elias não havia nenhum sentimento de autossuficiência. E ele se deparou com esta realidade quando entrou num quadro profundo de angústia, desejo de morte e depressão. É sobre isso que nós queremos falar nesta lição de hoje. Um homem intrépido na fé. Nesta primeira sessão da lição, nós queremos mostrar um pouco do ministério, do perfil, do temperamento, da unção de Deus na vida deste homem. Um homem que não tinha medo, um homem de ousadia e de intrepidez, movido por uma fé sobrenatural no Deus verdadeiro. O confronto com o rei fraco e profano. O profeta Elias confrontou o rei Acabe.
Embora fosse ele o monarca, sua esposa Jezabel, uma mulher pagã, o influenciava e por vezes o dominava. Elias afirmou que durante 3 anos não haveria chuva sobre a terra. Tal declaração confrontava a fé em Baal, pois, segundo acreditava-se, esta suposta divindade era responsável pelas chuvas. Durante os anos de seca, Acabe, movido pelo ódio, procurou o profeta em vários reinos a fim de o punir. O Senhor o protegeu de todo mal. Nós vamos ver aqui um momento de ousadia, de intrepidez e coragem do profeta Elias, quando ele se apresenta diante de Acabe. Baal era adorado no Reino do Norte ou em Samaria como se fosse Deus. E acreditava-se que essa suposta divindade era responsável pelos períodos de chuva e fertilidade e prosperidade na terra. Quando Elias vai até Acabe na direção de Deus, e ele fala que durante 3 anos não choveria sobre a terra, ele estava confrontando a crença em Baal, porque se chovesse durante os próximos 3 anos, Elias estava equivocado. Mas se durante 3 anos não chovesse, significaria que Baal não prestava para nada. Baal não era Deus. Então, este foi o desafio do profeta junto a um rei fraco e profano. Por que é um rei fraco? Porque Acabe, irmãos, ele era aquele homem dominado pela mulher. Era que a Jezabel, ela que estava nos bastidores, controlando, dominando, ele casou-se com ela, e foi a pior tragédia para o Reino do Norte, porque ela importou de lá os profetas de Baal e procurou matar todos os profetas verdadeiros. Então, meu querido, nós observamos que ali estava decretada uma batalha espiritual. E o Deus de Israel, que é aquele que manda a chuva ao seu tempo e faz com que a terra produza, fecharia e não mandaria mais chuva durante 3 anos sobre a palavra do homem de Deus. Durante os anos de seca que vieram, porque Acabe ficou irado com Elias. Imagina a situação. Elias fala que o Deus dele não servia para nada. Em vez dele ficar irado com Baal, descobrir que Baal não era Deus, ele ficou irado, foi com Elias. Ele deveria se humilhar diante de Deus. Então, meu amado, há pessoas que Deus opera sinais e prodígios para mostrar-lhes a verdade, nem assim elas se arrependem e mudam de postura. Ele procurou o profeta Elias em todos os reinos, talvez para punir, matar ou fazer com que ele revogasse a palavra que ele havia dito com relação ao tempo de 3 anos sem chuvas. Ele não conseguiu. Sabe por quê? Deus estava protegendo o profeta. O nosso Deus, ele é poderoso para nos guardar, para nos proteger. Quando nós andamos na direção dele, nós podemos travar qualquer batalha, porque nem o mal nos alcançará, nem encantamento, feitiçaria, galinha preta com cachaça, farofa e charuto na encruzilhada, nada disso, porque o Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O desafio contra os falsos profetas. Apesar dos perigos que o envolvia, Elias foi até o rei Acabe e deu-lhe ordem para que se ajuntasse todo o povo e os 850 falsos profetas no Monte Carmelo. O profeta se viu sozinho e cercado de curiosos à sua volta. A expectativa era a de ver Elias se dando mal. Um homem cheio do poder de Deus e cuja confiança está firmada nele,
sempre formará a maioria absoluta, independente de quantos estiverem contra eles. Elias provou isso no Monte Carmelo. Nós observamos aqui mais um momento de ousadia. Um homem que foi até o rei que queria matá-lo e deu ordem para o rei. Ele falou: olha, vá lá e faz isso. Você já viu a autoridade de um homem desse, irmãos? Ele deu ordem para o rei Acabe. Por isso que o rei Acabe, irmão, ele era fraco e profano, e um banana dentro de casa e um pau mandado fora de casa. Então, meu querido, ele só tinha o nome de rei, mas quem mandava era Jezabel. E o profeta deu ordem para ele: reúna todo o povo no Monte Carmelo e os 850 profetas que comem a mesa de Jezabel. Reúne essa turma toda aí, porque nós vamos invocar o Deus que nós cremos. Eu vou invocar o Senhor, eles vão invocar o Deus deles. Então o cenário estava marcado, irmão. O cenário ali não era nada favorável para Elias, porque a multidão foi toda para aquele lugar, todo mundo. 3 anos sem chuva. O Elias era o causador daquela situação, como o rei falava que ele era o perturbador de Israel. Então os olhares estavam voltados para Elias, talvez com desejo de vingança, com desejo dele se queimar, com desejo de vê-lo morto. Então ele estava num ambiente hostil. Agora imagine um homem com o rei à sua frente, os soldados, 850 profetas e uma multidão, e ele sozinho, meu querido. Quem está do lado de Deus, cheio do poder de Deus, na direção do Espírito Santo de Deus, ele sempre formará a maioria absoluta. Na matemática, meu querido, é diferente no mundo espiritual. Na matemática pode ter uma multidão contra uma pessoa, mas no mundo espiritual, meu amado, esta multidão, ela representa a minoria, porque quem estava do lado do profeta Elias era o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, poderoso na batalha. Então, se Deus está do seu lado, você está na direção de Deus, meu querido, pode se levantar 1000 contra você, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingida. Então, meu amado, vamos parar com essa síndrome do pânico, do medo, da autocompaixão e piedade. Eu estou sozinho, ninguém está do meu lado. Meu irmão, o profeta Elias estava sozinho, mas cheio da unção de Deus. E ali ele provou: se Deus estiver com você, você é a maioria esmagadora. Amém, meu querido? Em nome de Jesus. A justiça de Deus na boca do profeta. Após profetizar a morte do rei Acasias, este ordenou que parte de seu exército trouxesse Elias até ele. Os 2 primeiros comandantes se mostraram altivos e queriam conduzi-lo até o rei de forma intimidadora. Sobre a palavra de Elias, o fogo desceu do céu e matou a todos. Um terceiro comandante rogou pela sua vida e por seus soldados. Diante destas palavras, Elias desceu e foi com eles. Ao chegar no palácio, ele não temeu contrariar o rei. Sua mensagem foi a mesma: Acasias morreria por não ter buscado ao Senhor em primeiro lugar. Mais um momento aqui de ousadia, de autoridade e intrepidez por parte do profeta Elias. Ali, meu amado, o rei Acasias, ele caiu da sacada do seu palácio, da sua morada, e ficou enfermo. O trauma, a queda, deve com ter certeza trazido muitos danos para ele. E ele mandou consultar os falsos deuses.
E quando os homens estavam a caminho, Elias encontrou com eles e falou: acaso não há Deus em Israel para consultar os falsos deuses? Vá lá e diga para o rei Acasias que do leito aonde ele está, ele não levantará, ele morrerá, porque ele desprezou ao Senhor. Quando o rei descobriu esse episódio, irmãos, o rei mandou trazer o profeta Elias, mandou: vá lá e traz ele até aqui. Traz ele aqui, para ele revogar essa palavra que ele diz contra mim. Eu sou o rei, e ele vai ter que vir aqui, orar por mim e Deus me levantar. E foram, meu amado, os 2 primeiros comandantes com 50 soldados cada. Os 2 primeiros, irmãos, se mostraram altivos e arrogantes. Olha, o rei diz: desce logo, porque você precisa se apresentar diante dele. Todos os 2 se mostraram altivos. Ah, meu amado, nos 2 episódios desceu fogo do céu, matou o comandante, os 50 com ele, matou o outro comandante, os 50 também com ele. Aí nós vemos o terceiro já falou: gente, nós vamos virar tudo churrasco, nós vamos ser tudo carbonizado. Nós temos mulheres, temos filhos, temos família. Ele chegou lá e se humilhou diante do profeta: somos teus servos, eu sei se você orar, vai descer fogo do céu. Meu irmão, até o exército tinha medo de Elias, irmão. Até o exército tinha medo de Elias. E diante da palavra, o Espírito Santo, o Senhor falou com ele: desce, vai com ele. E Elias foi. Chegando até o rei, irmãos, Elias não mudou o discurso. Ele não teve medo do rei, de contrariar o rei e de falar as verdades que o rei precisava ouvir. Falou: olha, desse leito de enfermidade que você está, como eu já disse antes e torno a dizer, você vai morrer. Porque você não buscou, não consultou ao Senhor. Isto aí era coisa fácil para Deus resolver, mas você pôs a sua confiança nos falsos deuses. Então, que eles te ajudem, porque Deus não fará nada por você e tampouco eu vou orar pela sua vida. Meu irmão, quem tem coragem de fazer uma coisa dessa? Contrariar o rei diante dos seus súditos, diante do seu exército. Elias era este homem de coragem, ousadia e intrepidez. Meu amado, nós estamos precisando de Elias nos nossos dias. Pessoas que têm coragem de falar a verdade com os poderosos, com aqueles que acham que mandam, desmandam, que acham que são os donos da igreja, que pode tomar decisões sem sequer consultar a Deus. E ali, meu amado, o profeta teve postura, coragem e não mudou o discurso. Um homem dependente de Deus. Nesta sessão, nós vamos compreender que, apesar de Elias ser um homem muito usado por Deus, temido pelos reis, temido pelos exércitos, pelos comandantes e temido pelo povo, porque o povo ficou 3 anos sem chuva. Quando ele orou, desceu fogo do céu e depois veio chuva. Então, todos reconheciam o ministério desse homem. Mas nós vamos ver que um dos segredos do ministério de Elias era ser totalmente dependente de Deus em todas as áreas da sua vida, não somente no seu ministério, mas na sua vida pessoal. É o que nós vamos aprender nesta sessão. A provisão divina na vida de Elias. Apesar de não ser assalariado no ministério profético, Elias teve suas necessidades supridas pelo Senhor de forma sobrenatural. Os corvos foram seus garçons e um anjo o seu padeiro. Para o profeta, sua prioridade era estar no centro da vontade de Deus. O resto era secundário. Ele foi um homem experimentado nas dificuldades, nos perigos e na escassez. Sua abnegação em prol da obra de Deus deve nos servir de inspiração. Nem sempre o Senhor nos dará tudo o que desejamos, mas com certeza Ele suprirá
todas as nossas necessidades com aquilo que nos é necessário. Aqui nesse ponto, meu amado, nós vamos ver que o profeta Elias, ele não era assalariado. Ele não comia na mesa de Jezabel. Ele dependia de Deus até para comer nas suas necessidades básicas. Deus era o patrão de Elias. Deus cuidava das necessidades básicas do profeta. Com relação à alimentação, nós vamos ver, por exemplo, Deus levantando a natureza. Os corvos eram os garçons ou motoboy que levava 2 refeições por dia. Nós vemos também um anjo que preparou para ele pão, meu querido, na brasa. Então ele tinha os corvos como garçom e anjo como padeiro ou masterchef, uma comida maravilhosa. Ele viveu sobre os cuidados de Deus, porque para o profeta Elias, irmãos, o importante não era ter, o importante era ser um instrumento nas mãos de Deus. O importante para ele é cumprir a meta e a chamada de Deus para a sua vida. As demais coisas para ele, irmão, eram secundárias. Ele passou muito período de escassez, dificuldades, perigos. Ele foi provado em todas as áreas e Deus supriu as necessidades desse homem, irmão, porque ele abriu mão de privilégios, abriu mão de vantagens, abriu mão de um bom salário, de se dar bem no ministério aos olhos de Jezabel. Mas ele queria estar bem aos olhos de Deus. Eu vejo em Elias, para mim, uma fonte de inspiração. Alguém que prega a palavra por amor. Aquele que tem a certeza de que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Eu quero fazer aqui uma ressalva. Nós precisamos aprender a discernir o que é desejo, vontade de necessidade. Desejo e vontade é aquilo que eu quero, muitas vezes movido por vaidade, por ganância, vamos dizer assim, por interesses mesquinhos. Agora, necessidade é aquilo que nós precisamos. Então Deus, ele suprirá as nossas necessidades com aquilo que de fato é necessário. Porque Deus poderia servir para o profeta caviar, Deus poderia servir para ele as melhores comidas e os melhores manjares desse mundo, ou até no mundo espiritual, como Deus mandava o anjo alimentá-lo. Mas Deus enviava para ele o necessário para ele sobreviver, porque ele não tinha esposa, não tinha filho, ele abriu mão de tudo. Ele era abnegado para cumprir cabalmente a chamada de Deus. Que Deus levante nesta geração homens como Elias, que não preguem o evangelho por conta do prêmio, do dinheiro, do sucesso, que aprendam a viver os momentos de escassez, de aperto e dificuldade, que se contentem com aquilo que o Senhor coloca diante da sua mesa. Amém, amado? Então vamos prosseguir adiante. Lidando com o sexo oposto. Elias conviveu com uma mulher viúva durante parte do período de seca. É preciso levar em consideração que o Senhor deu-lhe esta direção. Ele não decidiu se expor diante de tal perigo, pois tratava-se de uma relação perigosa e tentadora. Elias teve que lidar com os impulsos da sua sexualidade. Ele era um homem sujeito às mesmas paixões como todos os demais. O Espírito Santo gera no homem o domínio próprio, desde que este reconheça sua fragilidade e viva na total dependência do Senhor. O profeta Elias vivia em constante oração e total vigilância. Aqui nós vamos abordar um lado da história do profeta Elias, porque muitas vezes nós vemos Elias com sinais sobrenaturais do poder de Deus, o mover sobrenatural. Mas nós esquecemos de levar em consideração o homem.
que tem a natureza adâmica, a natureza pecaminosa. Meu amado, Elias teve que aprender a lidar com o sexo oposto. O que é isso? É com a mulher. No período de seca e escassez, que até o rio secou, onde Deus estava cuidando do profeta e o guardando, Deus orientou que ele fosse até a casa de uma viúva, na cidade de Sarepta. E lá Deus iria levantá-la para sustentá-lo. E a Bíblia não fala quanto tempo, mas ele ficou um período de tempo na casa desta mulher. Então, nós vamos observar, primeira coisa, Deus deu a ele a direção. Não foi ele que escolheu ir para a casa daquela mulher e ser sustentado por ela durante aquele período. Então, foi Deus que deu a ele a direção. Outra observação, ele não decidiu se expor diante de um perigo. Sabe por quê, irmãos? Duas pessoas, Elias não era casado, a mulher era viúva. Imagina um homem sem caráter, um homem sem princípios, dominado pela lascívia, pela luxúria. Há um ditado que diz que a oportunidade faz o ladrão. Mas no caso do profeta Elias, irmãos, nós vemos que ele estava debaixo da direção de Deus. Agora, nós não podemos esquecer, irmãos, que ele tinha hormônio, testosterona. A Bíblia fala, Tiago vai escrever dizendo que ele era um homem sujeito às mesmas paixões. Então, ele era tentado também. No sangue dele, nas veias dele, corria sangue. Não era azeite não, meu irmão. Ele não era anjo. Ele era homem, sujeito à queda, ao fracasso moral e espiritual. Ele era como os demais, como eu e você. Qual o grande diferencial para lidar com o sexo oposto? Qual é o segredo, irmão? Primeiro, eu destaco aqui que o Espírito Santo, irmãos, ele gera no homem o fruto do Espírito, que uma dessas qualidades, uma das características do fruto do Espírito, irmão, é domínio próprio. O que é isso? É você ter domínio sobre a sua mente, sobre os teus pensamentos, sobre os impulsos da sua sexualidade. O Espírito Santo, ele nos concede, irmão. Está aí o fruto. Por que muitos caem? Por que muitos tropeçam na barra de saia? Porque eles não buscam ao Senhor. Eles não reconhecem a sua fragilidade. Ele não leva em consideração que a sua natureza é adâmica, que ele está sujeito à queda como qualquer um outro homem, irmão. E falar sobre isso em muitas igrejas, para pastores, isso é um absurdo pensar isso de um homem de Deus. Meu irmão, Elias, ele sabia da sua fragilidade. Ele vivia em constante oração e total vigilância, porque ele poderia cair. O convívio com aquela mulher só foi possível porque o Espírito Santo deu a Elias o domínio próprio para lidar com o sexo oposto. Talvez eu esteja falando para pessoas, eu me coloco dentro disso aqui, irmãos. O meu telhado é de vidro, tá bom? Eu não sei se eu teria a capacidade de conviver durante um longo período com uma mulher livre, desimpedida, eu com os meus impulsos naturais, porque leão come carne, irmão, leão não come alface, não. Não vão dar uma de santarrão falar que a gente não é tentado, que a gente é. Agora, meu querido, nós precisamos buscar de Deus o fruto do Espírito. Domínio próprio. Por que é isso? Nós vamos controlar. Nós estudamos na lição da semana passada acerca do leão que matou o homem de Deus que foi enviado para profetizar contra o altar. O leão matou e não comeu. O leão contrariou os seus impulsos, a sua natureza de comer aquele corpo, destraçalhar e devorar. Então, meu querido, quando Deus está na nossa vida, nós vamos vencer as tentações e os perigos. Mas agora só tem uma coisa: não vá ao lugar da tentação. No caso de Elias, ele não escolheu ir lá. Ele foi porque Deus lhe havia dado a direção. E se Deus deu a direção, Ele é poderoso para nos dar força, para nos guardar e nos proteger. O psicoemocional em crise.
Agora nós vamos nos deparar, meu amado, com o pior momento que o profeta Elias viveu. Ele entrou numa crise emocional, uma crise onde as suas emoções o traíram. Nós vamos observar que ele enfrentou exércitos, ele enfrentou comandantes, ele enfrentou monarcas, ele enfrentou multidões e não temeu. Agora, quando ele foi ameaçado de morte por uma mulher, meu irmão, parece até ridículo, mas ele teve uma crise emocional, um descontrole emocional. Ele passou por um período que muitos definem como depressão. Então, nós vamos compreender nesta sessão a psique, o quadro emocional no qual o profeta Elias se encontrou após aquela ameaça de morte. O medo da morte. Em situações de extremo perigo, o profeta revelou bravura e plena confiança no Senhor. Após ouvir as ameaças de uma mulher, Elias se viu em meio a um turbilhão de emoções que até então não havia experimentado. Após intensas batalhas espirituais, o profeta se deparou com um intenso estresse emocional. Ele estava com tamanho desespero que fugiu para bem distante de Jezabel. Este episódio revela-nos que Deus não se relaciona com pessoas infalíveis, e sim com aquelas que são frágeis como um vaso, as quais podem ser quebradas e restauradas. Meu amado, quando o profeta Elias ele entra num quadro de crise emocional, nós precisamos compreender o seguinte, como nós vamos explicar essa situação? Vamos olhar para o histórico do profeta Elias. Irmãos, o profeta Elias ele travou inúmeros embates espirituais contra principados, contra potestades. Quando ele desafia os falsos profetas, quando ele profetizou que não haveria chuva, ele estava lidando no mundo espiritual. Então, meu amado, ele era um homem provado. Ele era um homem que enfrentou inúmeras dificuldades e escassez. Então nós precisamos compreender que as batalhas que Elias travava, meu irmão, era uma batalha em prol de um povo, de uma nação. Não estou falando aqui de uma lutazinha qualquer, não. Nós estamos falando aqui que após uma intensas batalhas e confrontos com a mentira, e ele confrontando a mentira, confrontando o engano, meu irmão, as emoções, os nervos dele estavam já no limite. No limite. De quando a Jezabel diz que mataria Elias, mandou um recado que amanhã, no dia seguinte, ele morreria, que ela iria mandá-lo matar, meu irmão, sem explicação, o profeta entrou em desespero. Um turbilhão de emoções, irmãos, veio sobre a vida dele. Eu acredito que o profeta Elias até não se conheceu o Senhor. Eu já enfrentei exército, comandante com 50 homens armados, mais outro comandante, veio o terceiro que veio se humilhar. Eu enfrentei multidões, eu enfrentei monarcas, e agora eu estou abatido, estou tendo medo, um pânico, um desespero, irmão. Nós não entendemos a nossa alma, a nossa psique. Precisamos compreender que nós não somos de aço, nós não somos de ferro. Meu irmão, nós somos frágeis, meu querido. Elias, ele estava tão desesperado, irmãos, que ele andou aproximadamente 423 quilômetros para fugir distante de Jezabel, isso a pé. Então o estresse dele não era físico. O estresse dele era mental, psicoemocional e espiritual. Então, nós vemos aqui um profeta, meu irmão, que estava agora com medo da morte. Um profeta que enfrentou a morte por toda a sua vida. Ao longo de todo o seu ministério, era odiado, perseguido, queriam tirar-lhe a vida. Agora nós vamos ver um profeta com medo da morte. O que é que isso revela para mim e para você? Que Deus não trabalha com homens de aço.
Deus não trabalha com super crentes, super homens, super mulher, com super unção. Meu querido, nós somos frágeis, meu amado. A graça de Deus é que nos coloca de pé. Deus trabalha com pessoas imperfeitas, com pessoas que estão sujeitas a falhas, pessoas que estão sujeitas a fragilidade, pessoas que são como um vaso que pode ser quebrada e ser restaurada novamente. Não é assim que Deus disse para Jeremias, que Ele é o oleiro e nós somos o barro, e Ele nos amassa, quebra e nos molda segundo o seu propósito? É esse tipo de pessoa que Deus está procurando, irmão. Não é aquelas pessoas que se acham autossuficientes, que são dono da verdade, que o telhado dele é de bronze. Meu querido, meu telhado é de vidro, meu amado. Eu sei o que é isso. Eu estou passando por um período que as minhas emoções, as crises que eu já passei, os conflitos que eu enfrentei, desencadeou tudo de uma vez. Eu fiquei 6 noites sem dormir. Eu fiquei quase que louco, irmãos, acreditando que seria o meu fim, que eu não faria mais esse trabalho. Até de falar de não fazer esse trabalho, eu falei que não faria. Mas o Senhor, Ele está me renovando. Estou passando por um período difícil, estou fazendo tratamento gastrointestinal, posteriormente eu vou passar por um tratamento com uma psiquiatra. Não é que eu estou doido, não é questão de possessão. Meu querido, nós achamos normal o corpo ficar doente, mas e a alma e o espírito? Não adoecem também, não? Então Deus está à procura de homens e mulheres que sejam frágeis e sensíveis, pessoas imperfeitas, pessoas que não são super-heróis, super-crentes e super infalíveis. Deus está à procura de pessoas como eu, pessoas como você, que possa ser quebrado, para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida. E o que tem dentro do vaso é que faz o vaso ser tão precioso. Emoções em conflito. No ápice da sua crise emocional, o profeta desejou morrer, o que contrastava com o medo da morte, razão pela qual havia fugido. Há momentos que somos enganados por nossas emoções. Pensamos que Deus nos desamparou e estamos à mercê da própria sorte. Elias passou por algo semelhante. Não se deve ignorar ou desprezar a realidade da depressão por parte daqueles que servem ao Senhor. Assim como o corpo está sujeito à exaustão, a alma também está. Em muitos casos, é preciso se tratar com os profissionais da saúde que atuam nesta área. Nós vemos agora o profeta em um conflito de emoções. Por um lado, ele não queria morrer. Ele foge de Jezabel. Anda 423 quilômetros. No meio do caminho, ele vai e pede a morte. Então nós vamos ver que a mente dele não estava boa. Ele pediu para si a própria morte. Ele se sentiu isolado, sentiu o sentimento que Deus o abandonou, que Deus o desprezou, que todo o mover de Deus na sua vida, no seu ministério, encerrava por ali, que ali seria o final da sua jornada. Meu querido, há momentos da nossa vida que as nossas emoções nos enganam. Eu já passei por um momento na minha vida que eu achei que Deus havia me desamparado. Eu passei por momentos de angústia, solidão, depressão, já passei por isso, e eu acreditava naquele momento que Deus havia se esquecido. Lá no âmago, no meu ser, eu clamava a Deus e parecia que Deus não me ouvia. Parecia que Deus deixava aquela situação se prolongar. Parecia que Deus estava indiferente e acreditava no meio da dor que aquele seria o meu fim. Meu amado, essa mesma situação ou esse mesmo sentimento passou pela cabeça do profeta Elias. Nós precisamos entender que, embora ele fosse um homem de Deus, usado por Deus de forma sobrenatural, ele estava agora em uma crise emocional, uma crise, meu amado, com as suas emoções, com a sua psique.
Meu amado, ele estava num quadro de depressão. As batalhas que ele travou foram terríveis, irmãos. E o corpo, a alma e o espírito estavam sentindo um reflexo. Abateu sobre ele uma angústia. Ele não buscou tirar a própria vida. Veja só, desejar a morte, pedir a morte, irmão. Todos nós já fizemos isso em dado momento da vida. Eu, várias vezes. Eu pedi a Deus para me recolher. Pedi a Deus para me levar. Cheguei até a ter inveja daqueles que sucumbiram ante ao coronavírus e que partiram em comunhão e que alcançaram a promessa. Então, desejar a morte, pedir a morte em virtude das dificuldades da vida, isto aí, meu amado, faz parte da nossa vida, da nossa realidade, que isso pode acontecer comigo e com você em dado momento. E não significa que nós estamos desviados, que estamos endemoniados e possessos. Agora, uma coisa muito diferente é a pessoa buscar a morte, é o suicídio, é a pessoa tentar contra a própria vida, o que não foi o caso do profeta. Ele pediu a morte, mas, espera lá, se ele queria a morte, por que ele não ficou lá? Porque Jezabel resolveria o problema dele. Então nós vamos ver um homem que ele estava instável emocionalmente, instabilidade emocional. Então, entenda, meu irmão, não despreze a realidade da depressão. A depressão, ela é um fato comprovado cientificamente, biblicamente. Nós vamos ver Noemi, ela num quadro de depressão, pediu para não me chamar de Noemi, porque Deus pesou a mão sobre mim, me chame agora de Mara, de amarga. A mulher estava com um quadro de depressão. O profeta Jeremias também, quando nós lemos ali, nós vemos quadro de depressão. O rei Davi, no Salmo 51, ele traz o relato do pecado que ele comete e o quadro que ele se encontrou. Um quadro muito parecido com depressão. Então, meu amado, o corpo, ele cansa, o corpo adoece, nós aceitamos as enfermidades físicas como normal. Agora, e as enfermidades na alma, irmão? A depressão é uma doença que se aloja na mente, na alma da pessoa. Então, essa pessoa precisa de tratamento específico, procurar profissionais, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, para fazer psicanálise, ele precisa de ajuda. Ele é o pastor da igreja. Irmãos, a profissão mais perigosa e desgastante que existe é a profissão de pastor. Entra na internet, pesquisa para você ver. Pastores com tendência a suicídio, depressão, amargurados, abatidos, porque eles travam inúmeras batalhas no mundo espiritual. E muitas vezes as ovelhas que ele está pastoreando trazem muita tristeza ao seu coração. Então, meu amado, se você estiver ou conhecer alguém que está passando por um quadro de depressão, não julgue a pessoa. Porque ele não tem fé, é porque ele está endemoniado, é porque Deus se afastou dele. Não se trata nada disso, meu querido. A depressão, ela ocorre também com os homens de Deus. Eu já passei por isso e é difícil superar. Então, meu amado, seja compreensivo, porque o seu telhado é de vidro. Hoje você critica alguém que está nessa situação. Amanhã pode ser você. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. A visão distorcida dos fatos. Como um pai que se compadece do filho, o Senhor se voltou para Elias de forma compreensível e pedagógica, a fim de restaurá-lo. Ao ser questionado o porquê de estar escondido, o Senhor permitiu que o profeta desabafasse, expressasse sua frustração, seu sentimento de abandono e solidão. Em momento algum, o Senhor repreendeu a visão distorcida de Elias. Ele precisava da cura no seu ser interior. Deus trouxe palavras consoladoras e de ânimo ao afirmar-lhe que 7.000 pessoas não haviam se corrompido. O trabalho do profeta não foi em vão.
muitos foram alcançados em virtude da abnegação e dedicação ao penoso trabalho que lhe foi confiado. Nesse momento da lição, nós vamos compreender que o profeta Elias, no quadro de depressão, de crise emocional, em conflito de emoções, as emoções estavam o traindo, o confundindo. Ele acreditou que ele estava sozinho, porque mataram os profetas, anularam a lei do Senhor, desprezaram a lei de Deus, se curvaram ante a Baal. Então a visão de Elias, irmãos, era uma visão totalmente pessimista. O olhar dele, o foco dele estava voltado para a tragédia. Ele não conseguia enxergar nada além do quadro pessimista. E Deus se dirige ao profeta Elias, não repreender. Elias, se eu sou na sua vida, por que você fugiu de Jezabel? Tu não é homem não, rapaz. Tu não é meu ungido. Por que tu fugiu? Sai daí, volta para lá agora. Vá lá enfrentar aquele espírito de pombagira que está naquela mulher, aquele espírito do cão que está nela. Meu irmão, Deus não fez isso com o profeta. Deus percebeu, irmão. Deus sabe a nossa limitação. Meu irmão, Deus sabe quando nós estamos fracos. Deus sabe quando nós estamos abatidos. Deus sabe que quando nós estamos enfrentando um momento de crise emocional, por conta do casamento, por conta da vida financeira, por conta da saúde e tantas outras áreas, irmão. Ele sabe que a nossa mente, as nossas emoções nos enganam. E a nossa visão, diante desses quadros, irmãos, é sempre uma visão pessimista. Por isso que Jeremias dizia: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então ele viu um quadro de tragédia diante dele, que era a destruição de Jerusalém, assassinato, violência, as mulheres sendo abusadas, meu irmão, o templo sendo saqueado, destruído. Então a visão do profeta era uma de profunda tristeza. E Deus, ele vai até o profeta de forma assim como um pai que se compadece do seu filho e que chega para conversar com o filho. Quantos pais precisam sentar com o filho para entender o porquê o filho está triste? Quantos pais precisam sentar com os filhos para compreender o porquê do comportamento do filho? Quantos pais precisam sentar com o filho e falar: filho, aonde eu estou errando? Onde o papai pode melhorar? A gente tem que ter coragem de fazer isso. Deus foi até o profeta, irmão, de uma forma compreensível e pedagógica. Deus foi como um psicólogo. Deus foi como um pedagogo. Deus foi como alguém que foi para ouvir. Deus já sabia de tudo aquilo, mas o profeta precisava colocar para fora. Deus deixou ele desabafar. O profeta desabafou. O profeta expressou sua frustração, sua ilusão, seu desencantamento, seu sentimento de abandono, que ele se sentiu abandonado, do seu sentimento de solidão. Ele falou: nossa, eu fiquei só, mataram os teus profetas, olha, tudo pelo qual eu lutei foi em vão. Deus deixou ele botar tudo para fora, irmão. Por quê? No momento da angústia, no momento da tristeza, da depressão, meu amado, a nossa visão é sempre uma visão distorcida dos fatos. Nós voltamos a atenção somente para o lado negativo. Nós não conseguimos compreender a totalidade dos fatos. Então Deus estava ali para tratar a alma do profeta. E ele estava no divã de Jeová. Deus deixando ele falar. E ele foi falando. E ele foi falando. Depois que ele falou, o Senhor falou assim: ô Elias, eu tenho uma boa notícia para te dar. Sabia que tem 7.000 que não se curvaram, que não se corromperam, que não dobraram os joelhos diante de Baal? Eu preservei 7.000. E foi através do seu ministério. Foi através do seu trabalho. Foi através da sua dedicação. Eu sei que você está cansado, que a sua visão está distorcida, mas eu quero dizer para você: o seu trabalho, Elias, não foi em vão. Almas foram alcançadas, vidas que testemunharam o meu poder através da sua vida, se voltaram para mim e reconheceram que eu sou o Deus verdadeiro. E eu vou usar esses 7.000
além de você, Elias. Elias, nem tudo está perdido. Eu não desisti de você. Eu ainda vou te usar nessa terra com poder e autoridade. Nós vamos ver que ali não foi o final da história de Elias, foi o momento dele ser tratado por Deus, foi o momento de Deus curar a sua alma, o seu ser interior. Meu amado, nós falamos tanto de cura da enfermidade, cura do câncer, cura de tantas doenças que eu poderia falar aqui, meu amado, e a cura da alma? Há muitas pessoas que estão com a alma ferida, esposas com a alma ferida, filhos com a alma ferida, que precisa ser tratado. O pai precisa conversar com o filho. Há pais que não sabem nem o quadro de depressão, de tristeza profunda que se abateu sobre o filho. Marido que não percebe o quadro de depressão e tristeza que se abateu sobre a sua esposa. Então nós vivemos uma vida louca, corrida, que nós não percebemos o sofrimento das pessoas à nossa volta. Eu quero te desafiar, olhar para dentro da sua casa, olhar para a sua esposa, para o seu marido e pedir a Deus discernimento. Talvez alguém esteja sofrendo calado, gemendo perto de você e você não sabe. Está escondido dentro da caverna, não tem mais prazer de ler a Bíblia, não tem mais prazer de ir à casa de Deus. Meu amado, essa pessoa precisa ser tratada. Então, meu amado, Deus trabalhou na vida do profeta. A visão dele era uma visão distorcida. Então não critique alguém que tem um olhar pessimista no momento de depressão, no momento de angústia, como foi o caso que eu já falei de Noemi. Ela falou, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque Deus se esqueceu de mim, a mão do Senhor pesou sobre mim. Era aquele momento que ela estava vivendo, e Deus mandou um raio para matar a mulher? Não, irmãos. Deus, ele tratou a alma daquela mulher, e ela foi restaurada das suas emoções, e ela glorificou a Deus, porque Deus mudou a sorte dela. Não critique aquele que está sofrendo, não critique quem tem uma visão talvez pessimista, não critique quem está cansado, não critique quem não tem mais força para andar. Seja como Deus, seja como um pai que se compadece do filho e esteja pronto para ouvir, o que a sua mulher tem para dizer, esteja pronto para ouvir o que o seu filho, a sua filha tem para dizer. Meu amado, é preciso lavar a roupa suja em casa, é preciso botar para fora aquilo que está matando, é preciso desabafar, é preciso expressar a frustração, a amargura, o descontentamento, as decepções. Isso precisa ser tratado dentro de casa, irmãos. Há casais que não conversam, que não dialogam. Há casais que podem estar dormindo no mesmo quarto, na mesma cama e padecendo de solidão. Nesse tempo de tecnologia da comunicação, o que mais nós vemos é pessoas deprimidas, pessoas que se relacionam com outras através de máquina, de smartphone. Nós estamos perdendo o calor humano, nós estamos formando uma geração de pessoas depressivas, psicopatas, pessoas doentes na alma, carentes de amor, de calor e afeto, meu irmão. Meu querido, eu quero dizer, se você está nesse quadro, confie, Deus vai restaurar a sua alma, Deus vai curar o seu ser interior. Deus não esqueceu de você, e o trabalho que você fez para Deus não foi em vão, subiu tudo para a memória de Deus, e no tempo certo, Deus vai mudar o seu cativeiro, e você vai cantar o hino da vitória. Amém, meu amado. Meu querido, encerramos aqui a nossa lição. Como é maravilhoso aprender com os conflitos e os dilemas dos profetas que andaram com Deus. Olhar por trás da unção o lado humano, pessoas frágeis, sensíveis, que eram totalmente dependentes de Deus. E como Deus tratou cada um deles, assim Deus o fará na sua vida. Meu amado, se você desejar esse slide, eu terei o prazer de enviar até você.
Está aí o meu telefone no rodapé, eu quero enviar para você, me mande uma mensagem, é gratuito. Esse projeto não tem fins lucrativos, nós fazemos pela fé e amor à obra de Deus. A provisão, ela vem de Deus. O que Deus vai colocar na minha mesa, como Ele vai suprir as minhas necessidades, eu não sei, mas tenho certeza que Ele vai colocar o que eu preciso. Talvez eu não vou ter tudo o que eu quero, mas eu vou ter o necessário para continuar fazendo. Estou passando por um momento difícil na minha saúde, tanto física quanto emocional, mas até que o Senhor tem estado ao nosso lado, nos dando força e graça para continuarmos nessa jornada. Fique na paz, Deus te abençoe. Vamos orar? Eterno Deus, nós te agradecemos por mais esse estudo da Tua Palavra. Meu Deus, o Senhor não trabalha com pessoas super-heróis, super-crentes, pessoas infalíveis, pessoas perfeitas. O Senhor trabalha com homens como Elias, que é como um vaso, que pode ser quebrado e ser restaurado novamente. Meu Deus, toma a vida do Teu servo, da Tua serva. Por mais que ele esteja caído, por mais que ele esteja cansado, num quadro de pessimismo, uma visão distorcida da vida, meu Deus, desejando a própria morte, eu peço que venha sobre ele o espírito de vida, o vigor, o Senhor venha restaurar as suas emoções, o Senhor venha libertá-la, meu Pai, dos remédios antidepressivos, que o Senhor venha curar o corpo, a alma e o espírito. Meu Deus, muitos que andaram com o Senhor, que foram instrumentos nas mãos do Senhor, sofreram com desgaste emocional, com angústia, com a tristeza, a frustração e a decepção. Com nós também não é diferente, meu Pai. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, renova a nossa força, o nosso vigor e o nosso prazer em Te servir. Pai, nós Te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Mas eu tenho a certeza que em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui, porque nós nos encontraremos por sobre as nuvens com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.